Vamos lá para a Avenida Paulista, Luiz Felipe Nunes, tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Paula. Boa tarde para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes nesta semana de celebração dos 472 anos da cidade de São Paulo. Estou na Avenida Paulista. O pessoal pedindo licença na frente, justamente, exatamente, de onde toca essa sirene. Estou no meio da rua, aqui na Avenida Paulista, neste momento no lado ímpar da Avenida Paulista, número 989, observando as pessoas passando, muitas delas no horário de almoço, voltando para o trabalho, outras turistando, apenas curtindo a Avenida Paulista. Algumas das pessoas que passam por aqui, a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas que trafegam pela Avenida Paulista todos os dias, mais de 80 mil veículos que passam por essa avenida diariamente. Agora tem o semáforo fechado para os veículos, onde eu estou neste momento. Aqueles 30 segundos de semáforo verde para os pedestres, eu contei, são 30 segundos do semáforo verde para atravessar do lado ímpar para o lado par ou vice-versa, e mais 15 segundos daquele vermelho piscante, que é o que acontece neste momento. Por aqui bem tranquilo o dia, uma tranquilidade, pessoas passeando com seus cachorros, muitos patinetes hoje em dia na Avenida Paulista, né? Aqueles patinetes amarelinhos, outros azuis, as pessoas passeiam por aqui também. Geralmente o pessoal gosta de correr mais à noite, né? Tem aqueles grupos de corrida. Quarta-feira, então, muita gente se reúne na Avenida Paulista. Verdade. Daqui a pouco, se você vier para cá, você vai encontrar esses grupos, muitos deles uniformizados, com as camisas da mesma coloração. A Avenida Paulista já teve muitas caras, né? Hoje tem esse perfil muito cultural, são muitos museus. No começo da Paulista mesmo, que é ao lado do Paraíso, você encontra Japan House, a Casa das Rosas. A Casa das Rosas hoje é mais museu do que qualquer outra coisa, mas ela relembra aquele começo da Paulista, lá em 1891, quando o engenheiro Joaquim Eugênio de Lima teve a ideia de fazer reformas na Avenida Paulista, que não tinha esse nome na época, era a Rua da Real Grandeza, para trazer os barões de café e também a nobreza paulistana. Por isso a cara da Paulista, nas primeiras décadas de existência, é aquela dos casarões, que hoje você encontra pouquíssimos na Paulista, mas perto do começo dela ainda tem a Casa das Rosas, que está passando por reforma, inclusive, não na sua estrutura, mas no seu acervo. As exposições que ficam na Casa das Rosas estão mudando. Se você visitar agora, como eu fiz há pouco, você vai encontrar algumas placas de mudança, mas dá para visitar, é gratuito, e você vai encontrar aquela arquitetura clássica dos casarões, que já não existem mais. A Casa das Rosas é de 1935, os casarões começaram a ser demolidos aqui na Avenida Paulista com mais frequência na década de 70, quando a Paulista começou a receber os principais bancos do país. O que hoje é a Faria Lima, na época era a Avenida Paulista, que concentrava esse centro financeiro. Depois mudou novamente, na década de 90 chegou a ser eleita em uma eleição, uma conferência da prefeitura, como um dos símbolos de São Paulo, e assim é até hoje. No domingão tem o programa Ruas Abertas, desde 2016, com uma leve interrupção na época da pandemia, mas no domingo você consegue passear pela Paulista até as 4 horas da tarde, sem que os carros estejam por aqui. Uma cara um pouco diferente dos dias das semanas, porque aqui passam cerca de 30 linhas de ônibus, são 14 pontos, pelo que contabilizei aqui andando pela Paulista inteira, na avenida completa. Muitas bancas de jornais aqui, as pessoas se concentram. Hoje não compram mais jornal, propriamente dito, difícil ver alguém saindo com jornal das bancas, mas são 32 bancas, um número bastante expressivo aqui na Avenida Paulista. Tem muita coisa para fazer, muita coisa gratuita também. Os próprios museus, grande parte deles de graça. Tem o MASP, que é o mais conhecido, esse com preço mais salgado. O ingresso você compra inteira por quase 70. Tem o edifício novo do MASP, que ele é vertical. O MASP, naquele modelo original, ele foi concebido para ter 2 prédios, inclusive. O horizontal, que a gente conhece já de décadas, desde a década de 60, e um vertical que existe hoje. Ambos foram concebidos na época, mas só um saiu do papel naquele primeiro momento, e agora a gente tem também o prédio vertical. Se você colocar os um do lado do outro, ou na vertical ou na horizontal, você vai ver que eles têm a mesma altura ou a mesma largura, só que um fica de pé, o outro fica deitadinho aqui na Avenida Paulista, que inclusive por 3 anos, desde 1891, não se chamou, ela homenageou um governador do estado de São Paulo, que tinha falecido, Carlos Campos. Então entre 1927 e 19... ela teve o nome do ex-governador de São Paulo, uma ideia da Câmara dos Vereadores, e que depois foi retirada
pela Prefeitura de São Paulo lá em 1930, que considerou a mesma coisa que o Joaquim Eugênio de Lima, que o nome Avenida Paulista era mais simbólico para a cidade. Eu estou do lado, inclusive, da Joaquim Eugênio de Lima, que não dá nome à Avenida Paulista, mas dá nome a uma na altura do número 900 da Avenida Paulista. Você tem essa rua que homenageia, pelo menos nominalmente, um dos fundadores da Avenida Paulista, que mudou muito de nome. Eu sei que a Ana Paula Rodrigues conhece como poucos a Avenida Paulista. Então, gostaria não só de eu falar, mas também as suas experiências, as suas histórias. O que você mais gosta de fazer na Paulista, Ana Paula? Olha, atualmente a única coisa que eu tenho feito é correr, porque quando eu não consigo treinar de sábado, né, no lugar onde eu costumo treinar mesmo, eu vou correr no domingo na Avenida Paulista. É bacana, porque ela é plana, né? E a calçada é muito larga. Às vezes, quando a ciclovia está muito vazia, eu vou para lá, mas eu costumo ir para a calçada mesmo. E eu acho que para quem corre na rua, correr na Paulista é um bom treino. Porque quando você participa de prova de rua, eventualmente você tem que desviar de um buraco, de um desnível. E a calçada te oferece obstáculos, né? Então você acaba treinando a sua atenção para correr desviando. Aliás, fim de semana passado eu estava por aí. Eu corri toda a Paulista, toda a Bernardino de Campos, fui lá até a Casa do Chapéu. E o interessante de fazer isso a pé é que você percebe coisas diferentes aí no caminho, né? Recentemente abriu uma cafeteria muito gostosa, com uma livraria, né? Muito gostosa aí na Avenida Paulista, perto do 1000, do 900 da Paulista. É um cantinho a mais assim para você sentar e ter um pouco de paz. E aos poucos eu percebo que isso tem voltado na Paulista, né? Por muito tempo houve uma política de não ter lugar para sentar na Avenida Paulista. Você podia andar aquela avenida inteira. Ficou cansado, o problema é seu, não tinha onde encostar. E agora isso está mudando, tanto com alguns estabelecimentos mais abertos, como esse café que eu estou falando, não obrigatoriamente você tem que entrar, pagar, consumir para ficar ali, mas alguns outros bancos estão surgindo na frente de alguns outros estabelecimentos aí da Paulista, para você simplesmente dar uma passada, sentar um pouco e depois seguir o seu trajeto. E é interessante como a Paulista é muito intensa, mas tem uns lugares de apreciação para você encostar. Tem o mirante do Sesc da Avenida Paulista, por exemplo, que você pode subir, tomar um café, comer um docinho. E aí lá de cima você fica vendo o pessoal correndo que nem doido para cima e para baixo aí na Avenida Paulista. Quando eu fazia reportagem de rua, sabe, Luiz, um dos lugares favoritos para a chefia mandar a gente para gravar o famoso Povo Fala, que é quando a gente vai pegar opinião do pessoal na rua sobre algum assunto, a Paulista é o lugar favorito para mandar o pessoal. Só que é difícil de entrevistar as pessoas na Avenida Paulista, porque tá todo mundo sempre com pressa. É uma loucura. Apesar de ter esses centros culturais e tudo mais, o resto do pessoal na Paulista está indo para algum lugar, está indo para o médico, voltando do trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade. Está sempre correndo. O que eu mais escutava aí é que eu estou com pressa e não dá tempo. Desculpa, moça, posso parar agora não. E aí é interessante a gente falar da Paulista sob um outro ponto de vista, desses lugares de observação, para você ficar um pouquinho parado. Aos domingos, né, que ela fecha e vira área de lazer também, tem dia que fica até difícil de caminhar pela Paulista de tanta gente que vai para aí, viu, Luiz? Você estava falando dos lugares para sentar e citou o Sesc. Agora, entre o Sesc e o Itaú Cultural, perto de onde é a Brigadeiro, tem um espacinho para você sentar também. Ele montaram recentemente, basicamente um anexo do Itaú Cultural, que tem diversas exposições, é também um ambiente gratuito e tem alguns bancos. E andando pela Paulista, claro, surgem novos bancos, outros lugares para descansar, mas causa uma estranheza. Você fica se perguntando o que vai ser construído ali, mas não, é um espaço que agora está aberto para que as pessoas consigam sentar, pelo menos descansar na Paulista e curtir um pouquinho a cidade. Tem muitas opções gratuitas por aqui. E tem, claro, as opções pagas. Tem 2 cinemas de rua, bem famosos, aqui na Avenida Paulista. Um deles fica pertinho de onde eu estou, no número 900, o Reserva Cultural, que fica embaixo da Fundação Casper Libero. E tem, já pertinho da Consolação, o Cine Marquise, lá no Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional é de 1956. O cinema que está ali hoje é o Cine Marquise, mas já foi em muitos Cine outros Bombril. cinemas. Exatamente, já passou por muitos patrocinadores. E hoje, desde a época da pandemia, ele mudou de nome, mudou a gestão. Fica do lado de onde era a Livraria Cultura, que agora é também lar de mais uma marca que fica estampada na Avenida Paulista. Mas fica perto também do Belas Artes. O Belas Artes não é na Avenida Paulista, ele é na Consolação, mas ele é quase na esquina
entre a Consolação e a Avenida Paulista. Então são boas opções de cinema que são mais baratas, geralmente. Belas Artes, de segunda-feira, se você for trabalhador, tiver uma carteira de trabalho, não meia entrada necessariamente, é R$10 o ingresso, mesma inteira. Se você tiver um emprego, você consegue a R$10 o ingresso no Belas Artes. É uma possibilidade um pouquinho mais acessível, pelo menos, porque os cinemas nos shoppings, e aqui tem vários shoppings na Avenida Paulista, eles são mais caros. Tem dias de promoção, mas sábado e domingo não tem a menor condição, né? É bem mais caro, fora a pipoca, fora tudo que você vai comprar. Mas é um lugar gostoso, né? Hoje tá um dia gostoso também, um climinha bom. Então, sempre bom a gente falar das ruas, as mais famosas aqui, avenidas da cidade de São Paulo, Ana. Só um último comentário para fechar, dependendo do dia, do horário, se for horário de pico, assim, de período normal do ano, sem ser férias, como a gente está agora, é mais rápido você percorrer a Paulista a pé, num pique um pouquinho mais acelerado do que o ônibus. Essa faixa de ônibus da Paulista é lenta na direção da Consolação, rapaz, que vocês não fazem ideia. Tem dia que você fica travado aí, que você leva 30, 40 minutos para andar a Paulista toda. Aí tem vezes que eu desço do busão e decido ir a pé. Faço isso com muita frequência. O Luiz Felipe Nunes volta amanhã para conversar com a gente sobre outro canto de São Paulo, para marcar essa semana dos 472 anos de São Paulo. Valeu, Luiz! Valeu, Ana. Um abraço para você e para os ouvintes.